Alberto Cassone, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Alberto, não adianta pentear o cabelo agora, porque a câmera já está aberta. Alberto Cassone e buscou você justamente acertando os últimos detalhes. Mas está elegante. Bom dia, Alberto, tudo bem? Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos do RMS News. É verdade, a hora que a gente aparece na câmera, a gente vê que o cabelo tá torto. Então, passamos aí a um pequeno ajuste. Aliás, Alberto Cassone, teve algum dia nessa semana que foi especial para você, Alberto Cassone? Olha, nesta semana? Nessa semana? Acho que é sábado, né? Sábado foi o dia mais importante do ano, né, para o planeta. Nesse dia veio ao mundo Alberto Cassone, é isso, Alberto? Exatamente, 31 de julho. 31 de julho. Alberto, mesmo atrasado, e culpo aí o nosso querido Facebook, dou aqui os meus parabéns a você. Felicidades. Opa. Que Deus continue conduzindo a sua vida, porque você é um homem abençoado por Deus, uma pessoa do bem, que só deseja o bem a todos. Então, os desejos meu e de toda a nossa equipe a você, viu? Parabéns, ficamos felizes em tê-lo como amigo, como parceiro, né? E feliz foi o dia que nos encontramos na Avenida Carlos Reinaldo Mendes, em frente à Prefeitura de Sorocaba, próximo da TV Tem, em frente ao Cruzeiro do Sul, numa noite de quarta-feira. Olha só que essa data marcou a nossa vida, Alberto Cassone. Vamos explicar o porquê, porque hoje tem que ser tudo nos mínimos detalhes, porque naquele momento era um mês de fevereiro. As escolas de samba faziam naquela oportunidade o ensaio para o desfile que ocorreria na sexta-feira, desfile de carnaval. E nós ali nos encontramos e a partir dali uma grande amizade. Parabéns para você, viu, Alberto? Felicidades. Obrigado, Oliveira, obrigado. Parabéns mesmo, somos gratos. E vamos fazer o seguinte, tem um contrato em vigência e nós temos que cumprir o nosso contrato, ok, Alberto Cassone? Exato. Já terminou a hora de comer o bolo, agora a gente vai pra frente, vamos em frente. E como mudou, né, Alberto? Só dizendo o seguinte, como mudou de lá pra cá, né? A gente tinha um cenário, no geral, né? Perspectivas, sonhos, daí o tempo foi passando, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças de comportamento da sociedade. De repente nós deparamos com uma pandemia, né? De repente, os cenários, jamais nós poderíamos, naquela oportunidade, conversar como estamos conversando aqui. Não havia essa interação através da internet. Hoje já podemos conversar dentro desse cenário. É assim a humanidade em constantes mudanças. Alberto, e dentro desse cenário eu vou colocar para a sua análise essa informação que a Prefeitura de Sorocaba publicou ontem o chamamento público para o procedimento de manifestação de interesse destinado ao desenvolvimento e apresentação de projeto para a construção de um complexo municipal de saúde. Ou seja, é o Hospital Municipal de Saúde. A apresentação das propostas deverá ocorrer no mês que vem. O complexo tem previsão para ser construído na zona norte de Sorocaba, na antiga garagem da TCS, que fica na Avenida Ipanema. Conforme o edital de chamamento, a manifestação de interesse e requisição de autorização devem ser realizadas até às 16 horas do dia 8 de setembro de 2021. O documento foi produzido pelo Centro de Aceleração, Desenvolvimento e Inovação CAD. No portal de licitações da Prefeitura, apenas o extrato do contrato foi publicado, ou seja, não há íntegra da informação. Um decreto sobre a celebração de ajustes com entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito municipal também foi publicado na data de ontem. Como vê essa notícia chegando, Alberto Cassone? Promessa de campanha do prefeito Rodrigo Manga
Mas antes de ser uma promessa de campanha de Rodrigo Manga, voltamos ao ano de 2012, na campanha eleitoral, promessa de campanha de Antônio Carlos Panunzio. Naquela oportunidade, adquire-se o terreno da TCS, que é o local onde se pretende se destinar. Vale lembrar também que é também fruto de uma manifestação, de um abaixo-assinado realizado por vários setores, principalmente sindicais, para que esse objetivo fosse alcançado, mas ainda está no papel. O que você pôde apurar aí nas últimas horas, Alberto? Bem, Oliveira, a saúde pública, ela é, como a gente conversa sempre, um objetivo de Estado. E como você bem disse, já nas promessas da campanha e na posse do Panunzio, ele já havia colocado a saúde pública como prioridade do seu governo. Com 4 anos em governo, o que pôde ser feito foi feito, foram várias mudanças estruturais, principalmente na Santa Casa, no regional e a compra desse terreno. Agora, passado o governo que antecedeu o Panunzio e entrando aí no Rodrigo Manga, que também fez a mesma promessa, está se dando continuidade aí ao projeto que foi a compra do terreno. Agora, o importante, o que eu vejo nessa questão aí da saúde ser um objetivo de Estado, é que é evidente, né? A Zona Norte é uma região muito populosa de Sorocaba, merece ter uma estrutura de atendimento à saúde pública, e a prefeitura vai fazer isso aí. É necessário, sim, ter toda essa estrutura, mas dentro de um planejamento. Quando a gente fala assim, um objetivo de Estado, ele não significa só fazer a estrutura e dar o atendimento. Isso significa que tem que se pensar num plano global aí de saúde, que vai desde a prevenção, né, de uma saúde, que a população tenha uma saúde preventiva, vamos por assim dizer, que tenha um acompanhamento prévio, que haja, na medida do possível, um tratamento preliminar, né, que vai ser feito provavelmente nas UPAs e tudo mais, para que os casos que necessitam, que são os casos graves, que são os casos de um tratamento intensivo ou semi-intensivo, eles estejam disponíveis para a maioria da população, porque sempre houve um gargalo. A população sempre houve uma falta de UTIs. Agora que nós estamos passando por um momento, como você disse no início do programa, que já existem aí a disponibilidade de alguns leitos, como nós vamos administrar, como a saúde pública vai administrar esse fluxo de pacientes aí que estão surgindo. E mesmo sabendo que muitas cirurgias eletivas estão aguardando, ou seja, existe uma demanda reprimida aí na área da saúde. Agora é necessário dar vazão e que seja uma coisa que tenha um planejamento com início, meio e fim. Não é só um atendimento pontual, como é o que acontece no caso de uma pandemia. Foi uma necessidade criar as UTIs rapidamente, é uma coisa pontual, mas agora esperamos que as coisas entrem num fluxo normal da saúde pública e que os bons governantes e os bons gestores vão preparar os seus municípios para a nova realidade. Faz-se necessário, não se justifica hoje a população da Zona Norte se deslocar 10 quilômetros distante do seu centro, né, de ação, até a Santa Casa ou Hospital Regional, né, ou outras localidades. Essa população pode ter um atendimento primário aqui na Zona Norte, entendo eu, Alberto Cassoni, só que esse processo ele tem que ser conduzido dentro de um plano de transparência que exige a administração pública. Eu fico muito preocupado quando o administrador público ele começa a desenvolver determinadas ações, como nesse caso,
onde a informação diz que, conforme, ou seja, não há detalhes sobre esse documento, né? Parece que só as partes interessadas. Isso tem que vir para a população. Nós temos que conhecer quais são os detalhes, como vai ser a gestão desse hospital. Para ver se realmente ela atende à expectativa do cidadão, porque no final das contas quem paga somos nós, não é isso? Claro, Oliveira, um plano estratégico ele tem que ser absolutamente detalhado em todos os seus aspectos, um detalhamento assim minucioso, passo a passo e transparente. Muitas vezes você, na velocidade que você quer fazer as coisas, você não faz um plano estratégico correto, né? Então, às vezes, é necessário você perder até um pouco mais de tempo num planejamento estratégico bem elaborado, bem detalhado, com todas as possibilidades de cenários que podem acontecer, para você ter uma ação resolutiva melhor. Então, como você disse, realmente, às vezes, no sistema público, preocupa um pouco essas demandas muito rápidas aí, que lá na frente você começa a perceber os furos, como fazer o BRT e tampar os bueiros, quer dizer, tampa todos os bueiros e faz inundação lá na Vergueiro, quer dizer, são essas pequenas coisas que poderiam ser previstas antes, teriam condições de ser previstas antes e não são, porque existe muitas vezes, às vezes, pressa de se fazer as coisas, e a pressa, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter celeridade, mas a celeridade ela tem que ser muito bem planejada. Seguindo um exemplo seu aí, viu, Alberto Cassoni? Ainda faltou um na sua lista. Como fazer a via do BRT e o BRT não conseguia chegar no terminal porque não passava embaixo do viaduto. Né? São esses detalhes. Exatamente. É verdade. E isso até quando eu estava em São Paulo, lá há 20 anos, eu sabia que tem uma ponte de baixa aqui em Sorocaba. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos em frente, Alberto Cassoni. Estamos de olho. Os preços dos alimentos que formam a cesta básica sorocabana tem pesado no bolso do consumidor. Pesquisa do Laboratório de Ciências Aplicadas da Universidade de Sorocaba e divulgados mensalmente apontam que nos últimos 12 meses, entre os 34 produtos que compõem a cesta básica sorocabana, os itens que mais subiram foram o óleo de soja, 96,20%, a carne de primeira, 71,78%, o frango, 56,01% e a carne de segunda, 45,85%. Meu Deus, viu? Mas são altas, ou seja, gigantes, hein, Alberto Cassoni? A gente estava acostumado com alta de 2, 3, 4, 10%, mas 96,20%. Está parecendo que estamos vivendo período de hiperinflação? E aí, Alberto? Oliveira, é óbvio que esses dados são reais, porque eles são fruto de uma medição de pesquisa, mas assim, eu vou falar um pouco da experiência de trabalho no mercado de atacado e de varejo, né? Os preços sobem por demanda reprimida, por desejo de compra e por uma possível falta de produtos ou por motivos sazonais, né? Existem essas variações que ocorrem, né? E nós estamos passando por um momento em que o mercado ele sofreu restrições de consumo, e agora está havendo uma flexibilização. Então, é necessário, seria normal que houvessem aí aumentos de preço, existe uma pressão inflacionária, mas assim, sinceramente, em alguns casos eu estou achando que extrapolou demais, 90% são aumentos muito, muito altos, houve essa pressão. Agora, o que acontece? Está havendo a compra. Se está havendo a compra, o mercado está aceitando. Isso a gente tem que buscar nesse novo momento que nós estamos vivendo aí, aquele equilíbrio do mercado, ele tem que ser buscado, né?
como isso já era esperado, o que aconteceu? Já houve um aumento da Selic no sentido de dar um pequeno freio aí na motivação do consumo desenfreado. Essa, portanto, uma tendência inflacionária que era esperada. Como eu disse, a Selic subiu. Só que tem o seguinte, Oliveira, nós estamos num momento em que você mesmo disse que a gente precisa ter transparência. Acima de tudo, nós temos que ter conhecimento. E eu acho que eu tenho uma convicção que, para nós, assim, a população, de um modo geral, nós somos um pouco carente do conhecimento do mecanismo de economia doméstica. Então, a dona de casa, ela tem um conhecimento empírico que faz ela transitar dentro do orçamento que ela tem na compra dos produtos. Mas a gente tem que estar atento, assim, se o preço da carne subiu, óbvio, todo mundo gosta de carne, mas vamos optar pela carne de frango. A gente tem que acostumar o mercado em que o consumidor ele tem que transitar por vários produtos. Caso contrário, o que vai acontecendo? O desejo do empresário ou do cara de marketing é aumentar o preço do produto, aumentar a sua margem, e ele vai jogando. Se vai sendo feito a compra, isso vai acabar num aumento. Então, é necessário haver um jogo mais adequado de mercado, e esse jogo se dá com conhecimento. Então, a gente deveria ter aulas aí de matemática financeira e de economia financeira já na escola. O problema é que o nosso salário não aumenta, né, Alberto Cassoni? Sim, sim. O nosso salário não aumenta, e a gente tem que comprar com o salário que a gente tem. E aqui tem horas que eu fico imaginando que nós que tínhamos tanto medo de chegar na Venezuela, parece que vamos nos aproximando ou seja, dos preços por ali praticados, porque o aumento é abusivo, se é que há justificativa para isso em termos de mercado. Aí é você que é o especialista, né? Então, a questão da Venezuela é que, infelizmente, para eles lá, além de ter uma alta absurda, até maiores daqueles padrões que a gente conheceu no tempo do governo Sarney, em que a inflação chegava a 80% ao mês, infelizmente, na Venezuela, eles estão com problema de falta de produtos. Então, isso ocorre. Agora, felizmente, aqui no Brasil, a gente não pode dizer que está havendo falta. Então, nós precisamos ter aí os mecanismos reguladores, precisamos ter os mecanismos aí de equilíbrio para que isso ocorra, porque se deixar correr, as coisas vão acontecendo. E o mercado, na verdade, existe uma máxima que a gente sempre fala, alguns economistas até bem falam, o mercado é que determina o preço. Só que quem são esses agentes que estão agindo no mercado? Se forem só agentes para um aumento de margem de lucro, repassar tal, e o consumidor ficar aceitando o jogo, não, o consumidor ele faz parte do jogo, ele tem que ser um parte ativo, tem que ser uma voz ativa dentro desse jogo. E se ficar muito só aceitando os aumentos, isso é complicado. Os meios de distribuição também têm que ter um determinado, numa linguagem moderna hoje, compliance, né, uma norma de atender o seu consumidor, não só o seu fornecedor, como o seu consumidor também. Todo esse equilíbrio faz parte de uma dinâmica de mercado que a cada dia tem que ser aprimorada. E faz parte da inteligência, né? No nosso caso, né, só explicando por que nós estávamos na quarta-feira pré-carnaval na avenida. Tanto eu como você estávamos fazendo uma atitude de inteligência dentro dos nossos serviços de comunicação. Eu estava recém-chegado em Sorocaba, estávamos vendo como é que funciona a cultura nessa parte, como é que é o carnaval aqui. Era essa a intenção, é ter inteligência para ter depois, nos nossos trabalhos, ter atitudes corretas com relação ao que estava acontecendo. E isso tem que ser feito. Então, nós temos aí o PROCON, temos vários, as universidades, elas podem já sinalizar o que pode acontecer. Se o governo já aumentou a Selic, é porque haveria uma demanda para aumento dos preços. Isso está havendo, aumento dos combustíveis e tudo mais. Só que nós temos que nos preparar. E quem tem conhecimento consegue se preparar para ter um mercado equilibrado, com certeza. E faz parte da comunicação de todos nós e todos nós buscarmos o conhecimento para estar equilibrando tudo.
Rapidamente aqui, Alberto Cassoni, vamos fechar essa sua participação em uma derrota para o governo, a comissão especial. Aliás, só colocando assim, achei muito interessante a sua colocação em relação à questão da Venezuela, alguns comparativos sobre a falta de produtos ou não, muito interessante, viu? Acho que é muito importante isso, né, para a gente poder entender todos esses cenários, né? Quando você falou lá tá faltando produto, mas aqui não falta, tal, tem no mercado, né? Então, o mercado vai se regulando. Legal, vamos passar para o outro, Alberto, assunto aqui. Em uma derrota para o governo, a comissão especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição PEC do voto impresso, rejeitou nesta quinta-feira, notícia quente, por 23 votos a 11, o parecer favorável ao tema elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL. O deputado Júnior Mano foi designado novo relator. Como o parecer de Felipe Barros foi rejeitado, cabe a Júnior Mano elaborar um relatório em sentido contrário, ou seja, pelo arquivamento da PEC. A votação está prevista para esta sexta-feira. Apesar de o texto ter sido rejeitado na comissão especial, a proposta ainda continua sendo discutida na Câmara. Isso é uma surpresa, porque a expectativa era de que o assunto fosse rejeitado na comissão e terminaria na comissão, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o assunto continuará sendo discutido no plenário. Como vê aí essa votação já e uma derrota para o governo na questão do voto impresso, Alberto Cassoni? Olha, Oliveira, assim, é uma visão analítica de quem está acostumado, sempre trabalhou com um planejamento estratégico na área comercial, né? Em primeiro lugar, eu não vejo como uma derrota do governo, e sim como uma derrota de uma maioria da população. Mas é uma derrota, digamos assim, momentânea, como você mesmo disse, porque o próprio presidente da Câmara, que a função dele é estar atento aí aos desejos da população, vai manter o assunto em discussão. Portanto, assim, a questão do voto impresso e auditável e transparente não é apenas uma bandeira do presidente da República, é uma bandeira que eu diria assim, num dado momento, de quem quer um país soberano, de quem quer um país democrático, transparente, como nós dissemos, queremos transparência aí nessa licitação aí da prefeitura. Hoje é muito comum se dizer de compliance. Quem começa a pensar em compliance, que é normatizações, tem uma tendência de querer ter um pouquinho mais de transparência na questão aí do voto auditável, e pode ser impresso ou não, né? Eu queria deixar claro assim, que essa posição que eu tenho é porque vários anos eu tenho trabalhado na área de inteligência estratégica. E quando você vai formular um plano estratégico, você coloca assim, vários fatos portadores de futuro que podem acontecer num determinado mercado. No caso das eleições, um fato portador de futuro é a própria urna eletrônica. Em vários locais do mundo onde ela foi feita, ela foi melhorada. Ou seja, outro fator foi a eleição de um presidente conservador com tendência liberal, extremamente nacionalista e patriota. Isso é um fator portador de futuro. Esses fatores portadores de futuro, eles podem causar fatos futuros preliminares. E o presidente da República citou vários desses fatos futuros preliminares que podem ser base de um planejamento estratégico. Quem olha esses fatos futuros possíveis não pode ver com alguma bandeira, você tem que ver de forma fria. Há possibilidade de fraude? Há possibilidade de fraude, sim. Temos que fazer o quê? Tentar ser transparente e evitar essa possibilidade de fraude. Isso é uma coisa normal. E está sendo discutida, faz parte da democracia. Vários desses deputados aí que votaram contra o parecer do relator eram ferrenhamente favoráveis ao voto impresso, e mudou por uma ação do STF. Quer dizer, então, quem é que está do STF, ou por ação de magistrados? Está havendo um momento de mudança, e precisamos aí sempre analisar com calma e torcer para que a gente tenha cada vez mais transparência. E a eleição e tanto a apuração, como é o nosso caso, nas últimas eleições que nós estávamos nos estúdios do RMS News fazendo as análises, num dado momento, nós não tínhamos o que falar porque os dados não vinham, não estava havendo transparência. Quem
Quem estava vendo aquilo? Nós precisamos dar uma melhoradinha nisso aí e seguir em frente e melhorar aí as nossas ferramentas democráticas. Alberto Cassoni, analisando os principais assuntos do dia. Esse assunto é polêmico, automaticamente Sim. não se resolve e não. A conclusão é apenas numa linha de pensamento. Há várias linhas de pensamento, tanto é que esse mesmo assunto nós vamos replicar e continuar repercutindo hoje também na visão do Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado conselheiro da OAB, para que você possa ter as suas conclusões dentro das mais variadas linhas. Alberto Cassoni, um abraço, bom dia para você e mais uma vez o registro aqui que você possa ter muitos anos de vida, referindo-se ao dia 31 de julho, último sábado, quando você completou mais um ano de vida. Obrigado, Oliveira. Eu que agradeço essa oportunidade aí que você nos dá de exercitar aí a nossa inteligência estratégica nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Como você bem disse, as coisas vão acontecendo e podem mudar, e nós precisamos estar sempre atentos às mudanças para prestar um melhor serviço para os nossos clientes e nossos correlacionados aí. Abraço. Olhe nesse cartão que você olha, observa neste momento. Ele diz com muito orgulho que ele já é sexagenário. É isso? Opa, 63. 6.3 turbo. Esse cabelo dele aí. Abraço, Alberto.